Bom dia a todos, muita paz, que o amor de Jesus entrelace nossas vidas, nossos corações. Hoje, queridos irmãos, falaremos sobre corrupção e espiritismo. E nisso estará incluso uma crise política. Mas para entendermos isso, devemos antes lembrar que, de acordo com o Evangelho de Jesus, os escândalos serão colocados ao conhecimento de todos. Então, meus irmãos, podemos pensar um pouco nos dias que estamos vivendo. Há algum tempo na política do Brasil se sobressaem pessoas querendo levar vantagens sobre outras pessoas. Mas precisamos ter consciência de que nem todos pensam, vivem e agem dessa maneira. Existe um grande número de pessoas honestas, tomadas de boa vontade, desejando dar ao cidadão melhores condições de vida. Quando dizemos política, devemos entender que a política, é nada mais, nada menos que um caminho que possibilita uma vida tranquila para todos os cidadãos do país, daquele país. E aqueles que estão trabalhando dentro da política devem ter isso muito claro. Se não acontece dessa forma, não nos preocupemos, porque as coisas, com o tempo, se acertarão. É bem verdade que fica difícil entendermos isso que estou falando, porque ligamos qualquer meio de comunicação e só ouvimos falar em desacertos, em erros. Mas e nós? Acertamos sempre? Tomamos as atitudes que sejam sempre em benefício do coletivo? Ou podemos, muitas vezes, imaginar que temos condições de tirarmos vantagens pessoais sobre alguma coisa que possuímos? Então, para entendermos o que ocorre em esferas maiores, esferas políticas, devemos antes imaginar a nossa esfera de convivência, em que somos chamados a todo instante para atuarmos num universo de ideias e situações que poderão ser benefícios à coletividade a que pertencemos. Então, já há alguns anos, vivemos na política a tal da corrupção. O que é corrupção? É tirar vantagem, lesando alguém para ter benefício próprio. Será que isso acontece com grande parte dos políticos? Claro que sim. Mas aí nós precisamos entrar num campo muito interessante. No meio espírita se diz que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E isso é uma verdade absoluta. Porém, como entender isto diante de tantas coisas ruins que assistimos todos os dias através dos meios de comunicação? Então, podemos dizer aos irmãos que o Brasil é, sim, o coração do mundo e a pátria do Evangelho,
Porque no Brasil estão as condições vibratórias preparadas no plano espiritual superior para que os necessitados venham depurar-se. Então é natural que se torne um campo de batalhas. Mas desse campo de batalhas sairão espíritos em situação melhor daquela em que se encontravam quando para cá encarnaram. Então precisamos ter uma visão ampla e não acharmos, não é, como sempre fazemos, que o espiritismo, que o Brasil é um local de privilegiados. Não é. O Brasil é um local de necessitados. Muito bem cuidado pelos seres espirituais superiores para que todos se regenerem, todos se recuperem. E mais ainda, no próprio Espiritismo se diz que chegaremos um dia a uma política à luz do Espírito. Como será essa política? É aquela política em que as pessoas que estão no comando, no poder, agirão com fraternidade. Serão realmente representantes do povo e trabalharão para beneficiar a sociedade. Isso ainda está longe de acontecer. Mas para que isso aconteça, primeiro, há necessidade dessa efervescência, dessas contrariedades e contradições que presenciamos constantemente. O Espiritismo traz o esclarecimento. Voltando a falar um pouquinho do Evangelho, lá está que o escândalo será descoberto. Estamos tendo descobertas dia a dia dos escândalos que eram feitos às escondidas nos relacionamentos entre políticos. E para que isso termine um dia, é necessário que o próprio sistema vá se deteriorando. E também estamos vivenciando esse momento. Porque, com certeza, muita gente de boa vontade quer trabalhar para beneficiar a sociedade brasileira e a humanidade para além do território brasileiro. Então, meus irmãos, saibamos entender. Não nos entreguemos às críticas ácidas, corrosivas, destruidoras, que só funcionam como lenha na fogueira. Tomaremos conhecimento das coisas que são feitas de forma errada, mas guardaremos intimamente o nosso estado de tranquilidade, sem que emocionalmente nos envolvamos nesses processos que surgem dia a dia. Aí poderemos dizer que, fazendo isto, estaremos colocando em prática um ensinamento de Jesus. Não faça aos outros o que não quer para você. Ou então, amai a todos. Porque em todos, nós bem sabemos, está a presença de Deus. É como a lamparina, não é? A luz da candeia, que uma vez acesa, não é colocada escondida. Ela é colocada de forma que todos que passarem por ali percebam que estão num ambiente de claridades. A nossa fé, a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar íntimo é a luz da candeia que irá clarear os sentimentos, as almas, as necessidades
daqueles que desejam transformar-se para viver um estado de amor fraterno, de entendimento universal, ou seja, de começarmos, a partir de nós mesmos, a praticarmos o que falamos há pouco, a política do futuro, a política do amparo social, espiritual, permitindo que todos tenham a religião que desejarem, todos tenham a cultura que desejarem, todos tenham o trabalho em que se sintam melhores. Meus irmãos, paz a todos, até a próxima semana.